Eu vou voltar ao assunto cálculo estequiométrico, expressando a minha opinião política sobre esse assunto. Os alunos aprendem no ensino médio ideologias falidas que não funcionaram na União Soviética, na Venezuela, em Cuba, e querem aplicar ao cálculo estequiométrico. Que ideologia falida é essa? É a regra de 3. Até o presidente caiu nessa de regra de 3. Regra de 3 em cálculo estequiométrico é algo extremamente deselegante. Nós, pessoas cosmopolitas, não usamos regras de 3 em cálculo estequiométrico. Eu vou mostrar situações em que a regra de 3 não funciona. Você não consegue resolver determinados problemas de cálculo estequiométrico com regra de 3. A regra de 3, o vício em regra de 3, te impede de evoluir no conhecimento. Então, vou voltar a esse problema. Esse problema eu já resolvi aqui no canal recentemente. O link desse problema está ali na descrição. E eu desafiei os meus alunos que foram doutrinados no ensino médio a resolver problemas de cálculo estequiométrico usando regra de 3. Desafiei os alunos a resolver isso aqui com regra de 3. Alguns apresentaram alguns resultados e eu vou aqui discutir os resultados do Matheus. Eu tirei uma fotografia aqui da resolução dele, não dá muito para você ver, mas eu vou transcrever aqui para baixo e vou mostrar que os resultados são próximos do resultado correto, porém foi uma questão de coincidência. Se você aplica esse método que ele aplicou a esse problema, a problemas quando você tem moléculas com massas molares significativamente diferentes, esse método falha. Então, vamos lá. O enunciado aqui, uma mistura de butano e buteno é queimada ao ar, obtendo CO2 e água. Então, suponha que você queima 2,86 gramas da mistura e obtenha 8,8 gramas de CO2 e 4,14 gramas de água. Bom, vamos ver a resolução aqui do Matheus, então. Vamos ver o que ele fez. Então, ele, de um lado aqui, ele somou as massas molares dos dois gases. Então, vou reescrever aqui, porque não está muito nítido para vocês. Então, C4H10 mais C4H8 e mais oxigênio. Quanto de oxigênio aqui não me interessa nesse momento, mas ele colocou aqui do lado direito 8 CO2 mais 9 H2O. Então aqui eu não concordo com a resolução dele, eu só estou discutindo aqui, digamos assim, o que ele fez e se isso se aplica a casos gerais. Então, isso aqui seria uma espécie de caso particular que você tem dois compostos com massas molares bem próximas. Então, aqui a massa total dá 2,86 gramas, a massa de CO2 8,80 gramas e a massa de água 4,14 gramas. Ele montou duas regras de 3, então ele colocou aqui, na primeira regra de 3, 114 está para 56 gramas de C4H8, que é a massa molar de C4H8, e 114 é a soma das massas molares, 2,86 estaria para X gramas de C4H8. Então o X aqui, nas contas dele, deu 1,4 gramas. E aí ele fez uma outra regra de 3, 114 gramas está para 58 gramas de C4H10, 2,86 está para Y. Y seria então a massa de C4H10, que aqui, deixa eu ver aqui,
1,46. 1,46 gramas, é isso? É o que vocês estão conseguindo ler? Joia, né? Vocês têm o resultado lá na videoaula que eu fiz recém. O resultado que eu cheguei no vídeo em que você tem a descrição ali embaixo foi esse aqui, ó. Massa do C4H8 igual 1,12 gramas e a massa do C4H10 igual a 1,74 gramas. A soma dá 2,86, que é a massa total aqui. Somando essas duas massas aqui que o Matheus chegou, também dá 2,86, a massa total. Mas eu acho esse método que ele usou uma forçação de barra. Eu vou mostrar que, de certa forma, ele teve sorte ao usar esse método para esse caso, porque nós temos uma mistura com moléculas com massas molares bem próximas. Vamos tirar a prova, digamos assim, desse método, calculando o quanto produz de CO2 e água a partir de 1,4 gramas de C4H8 e 1,4 gramas de C4H10, 1,46 gramas na verdade, né? Então, vejamos, 1,40 gramas de C4H8 corresponde a número de mols de C4H8, 0,025 mol. Número de mols de C4H10 corresponde a 0,0252 mol desse C4H10, né? Você considera que na combustão, e eu não preciso escrever as equações de combustão aqui, porque já tem um vídeo abaixo, quando eu resolvi corretamente esse exercício. Na combustão disso aqui, você vai ter o número de mols de CO2, deixa eu fazer o seguinte, o número de mols de CO2 da combustão disso aqui vai ser 4 vezes o número de mols de C4H8. Isso é válido também para o número de mols de CO2 que vem da combustão do C4H10. Então, o número de mols total de CO2, nesse caso, fica igual a 4 vezes essa soma aqui, ou seja, 4 vezes 0,0502. Então, isso aqui vai dar, deixa eu ver aqui, calculando, então, 4 vezes 0,0502, isso dá aproximadamente 0,2008 mol. Deixa eu só conferir aqui a conta de novo. Então, olha, 0,025, que é o número de mols do C4H8, mais 0,0252, que é o número de mols do outro composto. Isso, na verdade, eu tenho que multiplicar por... deixa eu pensar aqui. Por 4, né? Vezes 4. E aí eu vou multiplicar por 44, que é a massa molar do CO2. Então agora eu vou multiplicar isso aqui por 44, vezes 44, que é a massa molar de CO2, para ter a massa de CO2 vinda da combustão de 1,4 gramas de C4H8 e 1,46 gramas de C4H10. Então isso deu 8,8352 gramas. Pelo enunciado ali, você tem 8,8 gramas de CO2. Opa, bem um pouquinho rápido aqui demais, né? Vamos voltar lá. 8,8 e nós obtivemos uma massa maior. Você pode imaginar que isso seja uma questão de arredondamento, mas eu vou te mostrar que não é, que esse método
Na verdade, ele chegou a resultados que parecem ser consistentes, mas simplesmente porque o método convergiu para esses resultados, porque as massas molares são bem próximas. Se você fizer o mesmo para a água, se você calcular a massa de água produzida pela queima de 1,40 gramas de C4H8 e 1,46 gramas de C4H10, você vai ter 4,068 gramas de água. Você pode, inclusive, checar isso daí. Então, isso aqui é como tirar a prova real desse método que o Matheus usou. As massas de água e CO2 se aproximam bastante das massas do enunciado, mas não são exatamente isso. E 8,835 não é 8,80. Então, você pode acreditar que é uma questão de arredondamento, mas não é. Bom, agora eu vou aplicar esse método que o Matheus usou numa situação semelhante, num problema semelhante, porém trata-se de uma mistura de compostos que têm massas molares bastante distintas. Eis aqui o problema semelhante. Então você tem aqui uma mistura de metanol e etanol, e essa mistura é queimada para obter CO2 e água. Então suponha que você queima 1 grama da mistura e obtenha 1,50951 de CO2 e essa massa 1,13723 gramas de água. Quais são as massas de etanol e metanol na mistura? Então aqui eu errei, aqui faltou corrigir, aqui retificar. Então é etanol e metanol. Então você tem essa mistura de etanol e metanol, 1 grama produz essa quantidade de água e CO2. Vou resolver então por regra de 3 o mesmo método que o meu aluno Matheus usou, e vou mostrar que aquele método não funciona. Que nós chegamos a resultados apropriados no caso anterior, mas foi mera coincidência. Então veja só, usando a lógica que ele usou, então 32 mais 46 é a soma das massas molares, que é 78 gramas, que é a soma das massas molares, está para 32 gramas, que é do metanol, e a massa total aqui, 1 grama, estaria para X, então X seria igual, fazendo a regra de 3, 0,410 gramas. E fazendo aqui agora para o etanol, então aqui X é a massa do CH3OH, o metanol, e aqui 78 gramas, que é a soma das massas molares, estaria para 46 gramas, 1 grama estaria para Y. Então resolvendo a regra de 3, que vocês sabem que eu acho horrível usar a regra de 3 em cálculo estequiométrico, 0,5897 gramas. Se você somar essas massas, adivinha quanto vai dar? Claro que vai convergir para 1 grama, certo? 0,999, alguma coisa assim, né? Mas enfim, tem arredondamento aí. Vou provar que esse resultado está errado. Bom, como é que eu provo? Então, você tem C2H5OH. Então você tem lá, vamos fazer a combustão aqui do CH3. Assim, antes disso, ó, essa massa aqui corresponde ao número de mols de CH3OH igual a, eu divido isso por 32. Então, ponto 41 dividido por 32, o número de mols é 0,0128, mais ou menos, né? 0,0128, arredondando aí. Mol
E o número de mols de C5H5OH é igual a, então vamos lá, 0,5897 dividido por 46 é igual a, também o mesmo número de mols, interessante, né? 0,0128 mol. Por que será, né, pessoal? Por que será do número de mols parecido? E por que será que no outro composto o número de mols também foi parecido, né? Bom, vamos lá. Então, tentando usar o método que o Matheus usou para resolver isso aqui, nós vamos tentar tirar a prova desse método. Será que esse método funciona para esse enunciado? E eu recomendo que vocês copiem o enunciado e façam esse problema mais desafiador. Aqui eu passei um pouquinho rápido demais, pronto, parou. O que eu vou fazer? Vamos pensar nas reações de combustão. Então, se tem CH3OH mais O2, CO2 mais H2O. E você tem aqui C2H5OH mais O2, dando CO2 mais H2O. Então eu vou fazer aqui o balanceamento. Então aqui eu tenho para o metanol um carbono, hidrogênio 2, oxigênio aqui, eu nem precisava me preocupar com o oxigênio, mas vamos terminar o balanceamento. Então 2 mais 2, 4, 2 aqui, né? Mas o oxigênio aqui a gente não vai trabalhar com ele. Um carbono aqui na combustão do metanol, não, 2 carbonos, né? 2 carbonos aqui, 6 hidrogênios, 3 águas, 7 oxigênios do lado direito, 7 oxigênios do lado direito. Acho que tá certo, né? Depois você me corrige aí se eu errei. 2, 2, 6, 6, 7, 7. Bom, o importante aqui é você sacar o seguinte, o número de mols de CO2 que vem da queima do metanol é igual ao número de mols de metanol, CH3OH, que é igual a 0,0128 mol. O número de mols de CO2 que vem da queima do etanol é igual 2 vezes o número de mols do C2H5OH, que é igual a, deixa eu ver aqui, isso vezes 2, 0,0256 mol. Então, o número de mols total de CO2, que é a soma do número de mols de CO2 que vem da queima do metanol com o número de mols do CO2 que vem da queima do etanol, somando esses dois valores, então deixa eu pôr mais 0,028, isso fica, pelas minhas contas, 0,038, deixa eu só fazer 384. Então, se você multiplicar esse número de mols aqui de CO2 pela massa molar do CO2, cadê aqui? Se eu multiplicar isso aqui por 44, isso vai dar, então vamos lá, vezes 44, 1,6896 gramas de CO2. Quantos gramas de CO2 saiu na combustão? 1,5. Olha, veja como é diferente a massa de CO2 que sai disso aí. Tá vendo? Então, isso mostra que o método falha. Mas vamos tirar a prova de novo, agora com a água. Vamos calcular o quanto de água sairia da combustão dessa quantia em mols de CO2, de metanol, e dessa quantia
de etanol. Então, vamos ver lá. Pela equação química balanceada, você tem que o número de mols de água que vem da queima do metanol é igual a 2 vezes o número de mols de metanol, CH3OH. Então, vai dar 0,0256 mol. O número de mols de moléculas de água que vem da combustão do etanol é igual a 3 vezes o número de mols do etanol, C2H5OH. Então, isso vai ser 3 vezes 0,0128, que dá 0,0384. 0,0384 mol. Aí você tem assim, que o número de mols total é igual ao número de mols de água. O número de mols de água total é o número de mols de água que vem da queima do metanol, mais o número de mols de água que vem da queima do etanol. Então você soma esses dois valores aqui, vai ter o número de mols total de água na queima dessa massa que nós chegamos de metanol e etanol. Então, 0,0256 mais 0,0384. Então isso dá 0,064. Então aqui o total dá 0,064 gramas. Eu vou multiplicar isso por 18, que é a massa molar da água, então vezes 18 gramas por mol, então vezes 18, e isso fica 1,152 gramas. Vamos ver lá em cima a massa de água, 1,137. Então há diferenças, e em particular a principal diferença aqui que a gente tem é a massa de etanol e metanol. Você pode ver aqui que nós chegamos por esse método a uma massa de 0,410 de metanol e uma massa de 0,5897 de etanol. Quando que a massa de metanol correta, então o resultado correto da massa de metanol seria 0,75 gramas de metanol e 0,25 gramas de etanol. Bom, como é que eu sei? Bom, porque eu formulei a questão antes de montar o enunciado, eu calculei o quanto de CO2 e água dá na combustão dessas massas de CO2, de metanol e etanol. Mas se você ainda tem dúvidas sobre isso e acha que isso é questão de arredondamento, não é. Vocês têm que tirar essas ideologias falidas da cabeça de vocês. Regra de 3 é muito deselegante para usar em cálculo estequiométrico. E na próxima aula eu vou resolver essa questão do jeito que deve ser resolvido. Então vamos, desde já, esquecendo regra de 3 e trabalhando com as proporções, razões estequiométricas. Bom, até lá!